Olha, todo mundo viu aquelas imagens das enchentes devastadoras em Santa Catarina. Cenas realmente chocantes. Mas, por trás de toda aquela tragédia, tem uma ciência bem complexa. E para a gente entender o que aconteceu de verdade, a gente vai mergulhar num estudo detalhado da Universidade de São Paulo, que basicamente desmonta, peça por peça, a anatomia desses eventos extremos. Para começar, vamos olhar para esse número aí, 404,8 milímetros. Sabe o que é isso? Foi o tanto de chuva que caiu em um único dia. Um único dia. Para se ter uma ideia do que isso significa, é mais chuva do que muitas cidades veem em meses inteiros. É uma quantidade de água, assim, absurda, catastrófica, caindo em só 24 horas. E o problema é que toda essa chuva caiu num cenário que, embora seja de uma beleza impressionante, é também extremamente vulnerável. O litoral de Santa Catarina, com seu relevo, seus rios, é uma área que já é naturalmente propensa a inundações e deslizamentos. Ou seja, é a combinação perigosa de um clima extremo com uma geografia muito sensível. Isso não é de hoje. A história da região comprova essa vulnerabilidade. Esses eventos mais recentes não são casos isolados, não. Se a gente olhar para trás, tem a grande enchente do Rio Tubarão, lá em 74, as inundações de 95, os deslizamentos de 2008. Existe um padrão recorrente de desastres que, infelizmente, moldou a história da região. E isso tudo leva à pergunta central, né? A pergunta que guiou essa pesquisa científica. Por que, ali, o que acontece de tão particular na atmosfera e na geografia de Santa Catarina para transformar a chuva em catástrofe? A resposta, bom, ela não é nada simples. É uma combinação de vários fatores, sabe? Tanto em escala gigante quanto bem local. Para começar a responder isso, a gente precisa dar um passo para trás e olhar o quadro geral, sabe? Olhar para os grandes sistemas de clima. É o que os meteorologistas chamam de configuração sinótica. É como se fosse o palco atmosférico onde toda essa peça se desenrola. E o estudo identificou um personagem principal nessa história. Um sistema gigantesco de alta pressão que fica quase parado em cima do Oceano Atlântico. Pensa nele como um motor atmosférico gigante, que fica ali funcionando sem parar, empurrando uma massa de ar enorme em direção à costa do Brasil. Então, a receita do desastre tem basicamente 4 ingredientes. Primeiro, esse sistema estável de alta pressão. Segundo, os ventos constantes que ele cria, soprando do mar para o continente. Terceiro, o combustível que esses ventos carregam. Muito, mas muito calor e umidade. E o quarto ingrediente é um ciclone mais alto na atmosfera, que funciona como um maestro, organizando e intensificando todo esse processo. Ok, agora que a gente já entendeu o cenário geral, vamos dar um zoom. Vamos focar nos 2 fatores locais que transformam uma chuva forte num evento extremo: o relevo e a proximidade com o oceano. O primeiro fator é a orografia, ou seja, o relevo. A Serra Geral não é só uma serra qualquer. Ela funciona como um paredão, uma muralha, que sobe de repente, logo depois da planície do litoral. O ar que vem do oceano simplesmente não tem para onde ir. Ele é forçado a subir, e a subir muito, muito rápido. O segundo fator é o combustível. E que combustível? O Oceano Atlântico, com suas águas quentes, é uma fonte quase infinita de umidade. A evaporação não para e vai carregando o ar com o vapor d'água. Esse vapor todo é transportado pelos ventos direto na direção daquela barreira de montanhas. E aqui tem um ponto bem interessante que o estudo descobriu. Esses 2 fatores não agem do mesmo jeito em toda a costa. O efeito das montanhas, do relevo, é o que mais pesa para aumentar a chuva no litoral sul. Já a evaporação do mar, o combustível, tem seu maior impacto lá no litoral norte. É um detalhe importante esse. Mas a grande sacada da pesquisa, o pulo do gato, não está em nenhum desses fatores sozinhos. O verdadeiro gatilho para a catástrofe, a chave para entender essas chuvas extremas, é a interação, a sinergia poderosa entre eles. Vamos ver como essa interação funciona na prática, passo a passo. Passo 1. O ar úmido chega do oceano. Passo 2. Ele bate de frente com o paredão da Serra Geral e é forçado a subir. Passo 3. Ao subir, o ar esfria e não consegue mais segurar tanta umidade. É exatamente como pegar uma esponja encharcada e torcer com tudo. E o resultado é o passo 4. Toda essa água despenca de uma vez numa chuva torrencial em cima de uma área bem concentrada. E para provar essa teoria, os pesquisadores rodaram simulações em computador. No primeiro teste, eles perguntaram: e se a gente tirasse as montanhas da equação? O resultado foi bem claro. Sem a barreira para forçar o ar a subir,
A chuva ainda aconteceria, mas seria bem mais fraca e espalhada por uma área maior, sem aquele foco destrutivo. No segundo teste, eles tiraram o combustível. E se não tivesse a umidade vindo do oceano? De novo, o resultado foi impressionante. Sem o vapor d'água para alimentar o sistema, a formação de chuva foi drasticamente reduzida. A tempestade simplesmente não tinha matéria-prima para acontecer de verdade. E, finalmente, a simulação de controle, colocando tudo junto, as montanhas e a umidade do oceano. O resultado? O modelo recriou com perfeição o cenário da vida real. Chuvas intensas, concentradas, exatamente onde os desastres aconteceram. Essa foi a prova final de que a interação entre os dois é o grande segredo. A própria autora da tese resume isso de forma brilhante. A citação não deixa dúvida. O principal efeito, aquilo que realmente faz a chuva aumentar de forma extrema, é o que é produzido pela interação entre o relevo e a evaporação do mar. Simples assim. Bom, mas para que serve saber tudo isso no fim das contas? A resposta é importantíssima e pode de fato salvar vidas. Serve para melhorar a nossa capacidade de previsão. A partir do momento que se entende a receita exata do desastre, os meteorologistas ganham uma ferramenta muito poderosa. Eles conseguem monitorar ativamente aquela combinação específica de alta pressão, ventos, umidade e o ciclone. E isso permite emitir alertas mais precisos com mais antecedência, dando tempo para as pessoas e as comunidades se prepararem. Então, para a gente amarrar as ideias, as enchentes em Santa Catarina não acontecem por acaso. Elas nascem de uma configuração atmosférica bem específica, que é perigosamente amplificada pela geografia local, as montanhas de um lado, o mar do outro. A chave de tudo é a interação entre esses fatores. E entender isso a fundo é o que nos permite prever e, com sorte, evitar que tragédias futuras aconteçam. Isso tudo nos leva a uma reflexão final, que vai muito além de Santa Catarina. O que aconteceu lá foi um caso bem específico, claro, mas a lição é global. A gente vive num mundo onde esses eventos climáticos extremos estão ficando cada vez mais comuns. Então, a grande questão que fica é como que a ciência, essa ciência detalhada que a gente viu, pode ajudar a mapear e entender as fraquezas de cada lugar e nos preparar melhor para o que vem pela frente.